Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então hoje a gente está dando continuidade aos assuntos da nossa apostila e nós vamos estar trabalhando um pouco mais a respeito de estruturas envolvidas na produção de energia ou na reserva, enfim, que as células possuem. Então semana passada a gente falou um pouquinho de mitocôndria, né, as características principais do processo de produção de energia, de produção de ATP, e a proposta hoje é que nós continuemos a discutir agora um pouquinho a respeito da questão que envolve este processo, né? Vamos falar um pouquinho então do próximo grupo que diz respeito às... Vamos por aqui a apresentação. Então, a gente vai discutir hoje outras estruturas que as células possuem, né? No caso, primeiramente, aqui nós falamos das mitocôndrias semana passada. Lembrando, mitocôndria está em células eucariontes, animais e vegetais. Então, eu vou ter sempre essas células, essas estruturas em células eucariontes. No entanto, o grupo que a gente vai falar hoje, que são os plastos, em que os mais conhecidos são os cloroplastos, essas estruturas, gente, já são presentes exclusivamente em células vegetais e alguns tipos de alga. Então, células animais, fungos não vão ter cloroplastos. São estruturas adaptadas, né? Os plastos são adaptados principalmente para os vegetais. Muito bem. Então, se eu observar aqui, gente, uma célula vegetal, eu vou perceber que todas aquelas organelas que a gente veio discutindo ao longo dessa apostila estão aqui. Eu tenho lá o retículo endoplasmático, tem o núcleo, tem o complexo de Golgi, desculpe, o núcleo, o retículo endoplasmático, as vesículas, os lisossomos, todas dispersas lá nesta célula, mas eu tenho uma estrutura, a mitocôndria que a gente falou na semana passada, está presente em célula vegetal, cuidem para não errar isso na prova. E tem os cloroplastos, que são, né, neste caso aqui é o cloroplasto, porque ele está com a coloração verde característica da clorofila, que está envolvido principalmente no processo de fotossíntese, que é algo que vocês discutem lá na frente da botânica, ok? Muito bem, mas para auxiliar vocês a entender, né, a proposta dentro da BioA, quando a gente fala dos plastos, eu preciso entender que esses grupos, eles não existe só o cloroplasto. Nós temos grupos diferentes que variam a nomenclatura de acordo com o componente que eles estão armazenando. Então, ele armazena clorofila, cloroplasto. Se ele é do tipo xantoplasto, ele vai ter uma pigmentação mais amarelada, mais alaranjada, ele está armazenando caroteno. Então, aqui, por exemplo, cenoura tem uma grande quantidade de xantoplasto. Os eritroplastos é o que tem uma coloração mais avermelhada, que é principalmente a deposição de licopeno, né, que dá a característica vermelha, e aí eu estou falando de principalmente, por exemplo, tomate, acerola, que tem uma coloração mais avermelhada e tem uma grande quantidade desses tipos de plastos nas suas células. E eu também tenho o grupo dos feoplastos, que são mais pardos, normalmente presentes em muitos grupos de algas marinhas, né, que nós temos, a gente chama das feofícias, né, que tem uma presença desse tipo de pigmentação. E, claro, os cloroplastos que possuem a presença da clorofila. Eu tenho também, gente, estes, né? Eu tenho plastos que vão ter a nomenclatura de acordo com a sua substância de reserva. Por exemplo, os plastos que têm como reserva amido são os amiloplastos. E assim sucessivamente. Mas o que nos interessa especificamente, por que esse conteúdo está dentro aqui da BioA, mesmo ele tendo um enfoque mais botânico, é nós entendermos especificamente algumas informações importantes com relação principalmente ao cloroplasto. No que, professor? Porque quando eu vou analisar a estrutura de um cloroplasto, gente, eu vou começar a perceber, e se você se recorda da semana passada, quando falamos de mitocôndria, eu começo a perceber aqui, gente, que existem uma semelhança muito grande. Primeiro, eu tenho uma membrana externa, né? Mitocôndria também tinha. Eu tenho uma membrana interna, dupla membrana. Vamos lembrar um pouquinho que isso é uma evidência da teoria endossimbiótica. Se eu não lembro direitinho, vou ter que dar uma olhada lá, aquela teoria que essas estruturas teriam sido englobadas por células primitivas, enfim. E esta diferença aqui, então, né, eu tenho a membrana externa, a membrana interna, ok. E esta membrana interna, gente, ela tem dobras. Neste caso, como a gente está se referindo especificamente a um cloroplasto, essas dobras formam aqui o que a gente chama de lamelas, né? E essas lamelas aqui, né, são dobras da membrana
O que, se você fizer uma associação lá na mitocôndria, tinha as cristas, né? E nessas dobras das lamelas eu tenho a presença de estruturas que têm uma grande quantidade de clorofila, neste tipo de plasto aqui, depositada, que nós chamamos de tilacoides, que ficam aderidos aqui nestas lamelas, né? Esses tilacoides, o conjunto dele que a gente chama de granum, né, é o local onde você vai ter então a presença da clorofila e efetivamente o processo de fotossíntese na fase clara acontecendo, certo? Eu acredito que talvez você já até tenha visto ou se não estão por ver dentro da frente da botânica. Muito bem. O que mais, professor? Todo o espaço aqui do cloroplasto, né? Esse espaço aqui, que na mitocôndria nós chamávamos de matriz, aqui nós chamamos de estroma, né? Ele tem material genético próprio, igual a mitocôndria, ele tem ribossomo semelhante, menores do que o da célula e semelhantes, assim como a mitocôndria tinha também. E nesta região do estroma aqui é que acontece a outra fase da fotossíntese, que é a fase escura, né? Então, quando vocês falarem de fotossíntese, os agentes, os locais de ocorrência são aqui no cloroplasto. E é interessante você perceber, gente, que essa estrutura, né, presente em células vegetais, então ela tem uma semelhança em termos morfológicos quando eu comparo, por exemplo, com a mitocôndria. Isso reforça bastante, gente, a característica ou aquela ideia, aquela teoria de que tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria são estruturas que eram células procariontes primitivas que foram englobadas por células eucariontes e foram mantidas por estas células para, uma vez que elas traziam muitos benefícios, né? Então isso é algo bem importante. Olha, aqui tem uma imagem, né, de uma microscopia mostrando então células vegetais com a grande quantidade dos tilacoides aqui cheios de clorofila, que dá o aspecto verdinho aí para as folhas, por exemplo. É claro que a quantidade de clorofila ou de cloroplastos de uma célula depende muito da localização, da região, se é um local que está exposto ao sol, onde vai ter a realização de mais fotossíntese ou não, são fatores, mas de qualquer forma as células vegetais são as células que apresentam essa estrutura. Então, dentro da frente da botânica, vocês vão ver como que essa estrutura faz a produção de energia, né, através da fotossíntese, que é algo bem importante e espetacular dentro, né, nos vegetais. Ok, gente? Beleza? Tranquilo, né? Muito bem. No entanto, gente, agora eu preciso falar com vocês aqui e até chamar a atenção em algumas informações que na semana passada a gente teve a oportunidade de estar conversando um pouquinho do que seria uma respiração aeróbia. Então, de forma bem sintética, lembrem-se que a respiração aeróbia ela utilizava o que obrigatoriamente? O oxigênio. Ok. E esse oxigênio era utilizado lá na última fase da respiração dentro da mitocôndria, lá na região onde eu tinha a cadeia respiratória, que os elétrons que eram transportados eram neutralizados com oxigênio e formavam água, e eu tinha como final do processo uma eficiente produção de ATPs em virtude da ação, né, da organela mitocôndria, que de alguma forma o fato dela existir ali e as etapas que ela participa, ela promove então essa eficiência na produção de energia. No entanto, existem outros procedimentos e às vezes nós chamamos de respiração anaeróbia ou fermentação, mas na verdade são situações um pouco diferentes, apesar de terem uma fundamentação muito semelhante. Quando eu falo em respiração anaeróbia, estou falando, por exemplo, posso falar de bactérias, por exemplo, que convertem a glicose, o carboidrato, em energia. Como elas não têm mitocôndria, elas fazem uma conversão mais simples. E na fermentação isso também acontece, fica mais claro, mas normalmente quando eu falo desses processos, gente, eu estou me referindo numa situação em que a quebra do carboidrato, ela não vai ser ele não vai ser quebrado e aproveitado em sua totalidade. Eu sempre vou gerar um subproduto. Então, diferentemente da respiração aeróbia, em que a glicose era quebrada e lá no final do processo eu tinha, além de uma grande quantidade de ATPs, eu tinha liberação de água, gás carbônico. No processo de fermentação, por exemplo, além dessa liberação, gente, eu vou ter o quê? Eu vou ter, além da liberação de energia, que é muito menor comparativamente, a gente já vai ver, mas eu tenho principalmente o quê? A liberação de subprodutos
né, que são gerados pela essa má destruição ou má lise, né, e má aproveitamento que a molécula, o carboidrato em si, a glicose, vai ter. Então, esses subprodutos, né, fazem com que eu tenha tipos diferentes de fermentação. Se eu fosse resumir, gente, né, em uma fórmula, a gente vai ver aqui que tem algumas adaptações que eu vou ter que fazer na sequência, mas quando eu estou falando de fermentação, se eu pegar uma molécula de açúcar, né, a glicose aqui, C6H12O6, eu tenho como produto da liberação gás carbônico, um ácido ou um álcool, que é um subproduto, mais a energia. Então, notem que além da energia, além do gás carbônico, que é comum com a respiração aeróbia, na fermentação eu tenho a produção desses materiais. A gente já vai ver aqui exemplos como é o ácido lático ou o álcool em si, que são subprodutos gerados nesse processo. Muito bem. Qual que é a eficiência, professor? Se eu comparar, por exemplo, a fermentação, pegasse uma molécula de glicose e esta molécula passasse pelo processo de fermentação, quanto de energia ela geraria como saldo final? Duas moléculas de energia, 2 ATP. Ela gera 4, mas gasta 2 moléculas só. Agora, se eu lembrar lá da semana passada, uma molécula de glicose que fazia um processo da respiração aeróbia gerava no final do processo quanto, professor? Em torno de 36 até 38 ATPs. Então, isso é algo importante para você, vestibulando aí, que você tem que ter essa ideia de que a presença da mitocôndria e a capacidade de utilizar o oxigênio dentro do processo faz com que a quebra e a produção de energia seja fantasticamente maior, muito maior. Então, essa adaptação que a célula tem de ter a mitocôndria e poder usá-la na produção de energia é algo fundamental que garantiu a evolução e a adaptação das espécies ao longo do tempo. Se nós não tivéssemos mitocôndrias em nossas células, pessoal, nós não conseguiríamos ser organismos complexos que dependem e demandam de uma grande quantidade de energia, certo? Então, isso é algo bem importante. Muito bem. Quais são as estruturas, né, professor, que fazem esse processo de fermentação em si? Normalmente são alguns micro-organismos. A gente tem alguns fungos, principalmente do grupo das leveduras, mas é bastante comum também em alguns grupos de bactérias, né? Inclusive algumas células do nosso corpo que a gente já vai estar discutindo aqui. Muito bem. Então, basicamente, o processo de fermentação ele acontece através de uma molécula de glicose que vai ser quebrada, né? E formar o nosso conhecido já, muito semelhante à primeira fase da respiração aeróbia, que a gente falou semana passada, lá na glicólise. Aqui está acontecendo basicamente o mesmo processo. Uma lise, uma quebra da glicose com a formação de quem? Do piruvato, do ácido pirúvico. Esse material aqui, exatamente da mesma forma que acontecia lá na glicólise. Ok, nesse processo eu tenho, professor, uma quebra, um gasto energético para quebrar isso aqui de 2 ATPs. No entanto, pessoal, o piruvato, nessa situação aqui, ao contrário do que acontecia quando eu tenho a mitocôndria disponível, né, ele não vai migrar para a mitocôndria, eu não tenho. Então, ele está lá no citoplasma e ele vai ser convertido por outros tipos de enzima em outros materiais que vão gerar outros subprodutos. Dependendo do tipo das enzimas que existem para correr essa conversão, de acordo com o tipo do organismo, eu vou ter o subproduto específico sendo formado. Então, vamos ver uma primeira situação. Existe um grupo, né, famosíssimo, talvez vocês já conhecem, né? A Saccharomyces cerevisiae é uma levedura que ela faz a fermentação, inclusive ela é utilizada muito pela indústria alimentícia, é utilizado muito aí para a produção do álcool, esse que vocês utilizam, ingerem, ou que vocês utilizam no posto de gasolina, para a produção, ele é um exemplo muito clássico da fermentação alcoólica. O que acontece? Então, uma vez que a glicose é quebrada em ácido pirúvico, pela ação desta levedura especificamente, né, ela vai quebrar esse ácido pirúvico em etanol. Ó, tá vendo aqui? Ó, o ácido pirúvico tem 3 carbonos, etanol com 2, e vai liberar também o que, professor? Gás carbônico. Ah, aquele que fica as bolinhas, gás carbônico. Muito bem. Este processo aqui, gente, libera 4 ATPs de energia.
Então, o que está acontecendo aqui? Esses 4 ATP, se eu descontar os dois, a produção energética que o organismo tem em quebrar a glicose tem um saldo final de 2 ATPs. Então, aí vocês estão vendo a diferença. Muito bem. O que é importante analisar aqui? Que esse processo, gente, ele pensando num micro-organismo, né, lá num fungo, com uma levedura unicelular, ele é extremamente suficiente para a manutenção do organismo em si, né? E muitos exemplos a gente utiliza, né? Então, quando você vai fabricar o álcool a partir da cana-de-açúcar, você vai promover a fermentação, a ação desses micro-organismos, pensando justamente nesse processo de quebra. Para que ocorra, eu preciso da ação das enzimas desta levedura especificamente para levar isso a ocorrer. Uma outra situação que você envolve muita fermentação alcoólica e ela cai muito em vestibulares é uma coisa que quase a população não se alimenta, que é pão, né? Então, por exemplo, na tua casa lá você vai fazer um pão. O que você coloca? Você vai colocar lá o trigo, todos os ingredientes. E aí tem vários tipos, né? Margarina, eu vou colocar óleo, eu vou colocar sal, açúcar e assim por diante. Mas existe um cara que é o principal, que é quem? O fermento. Quem que é aquele fermento biológico lá que vai no pão? Ele é uma concentração das leveduras. Aí eu vou fazer a mistura de toda aquela massa, né? Aqueles ingredientes. Se eu for pensar nesses ingredientes, no trigo eu tenho carboidratos, açúcares, tudo eu tenho uma grande quantidade de carboidratos. Faço isso, eu coloco uma água normalmente morninha e tudo mais. O ambiente, se tiver muito frio, demora, né, para crescer. E aí você faz aquela massa e deixa ela paradinha para crescer. O que é crescer pensando no fato da fermentação? Eu tenho uma grande quantidade de leveduras, principalmente na parte interna, né? Uma vez que elas não têm acesso ao oxigênio, elas estão quebrando a glicose, liberando ácido pirúvico e esses, né, está produzindo etanol e liberando o gás carbônico. O gás carbônico é um gás, vai expandindo e a massa vai crescendo. Ok, depois eu corto ela lá. Professor, se eu comer um pedacinho da massa, vai ter um gostinho de álcool? Pode ser que vocês perguntem isso. Não, porque a quantidade de álcool é muito pequena, né? Então não precisa comer 1 kg de massa pensando que vai ficar mais feliz, porque vai fazer mal, tá? Mas na hora que eu asso pão, o que acontece? Esse álcool vai evaporar com a temperatura. E essas bolinhas de gás carbônico que estão na massa, elas vão se expandir com a temperatura. Então, elas aumentam, a massa cresce mais. Aí você tira o pão bem bonito lá. Quando você corta as fatias, o que você vê dentro do pão? Vários furinhos, né? São as bolhas, né? Que é onde estava o gás carbônico que foi produzido pelo processo de fermentação alcoólica que fez com que o seu pão crescesse, né? E essas leveduras, quando você assou, elas foram fritinhas, assadas, né? E foram eliminadas, então pode comer sem medo, não teria problema nenhum. Então, só para vocês terem ideia, gente, que às vezes esses processos a gente utiliza no nosso dia a dia e nós nem se damos conta de quanto que eles são importantes também na nossa vida, ok? Beleza? Então, isso era a respeito principalmente à questão da fermentação alcoólica. Aí vocês estão vendo aqui, ó, tem um outro tipo. Tá falando assim, ó, aqui a conversão ácido acético, gás carbônico, até tudo parecido. Mas agora está envolvendo, pessoal, um outro tipo de organismo. Ou seja, este organismo é uma bactéria do grupo das Acetobacters. Essa bactéria aqui, gente, ela faz também a fermentação, só que no caso, como ela gera um produto que é o ácido acético, nós chamamos que a fermentação que ela desencadeia é fermentação acética. Beleza. Esta bactéria em si, gente, ela tem a capacidade de converter esse ácido pirúvico, pelos tipos de enzimas que ela tem, em ácido acético. E esse ácido acético, puxa, mas daí? Esse ácido acético, gente, ele é utilizado aonde? Na fabricação do vinagre. Então, o vinagre aí que você utiliza para temperar a salada, ele tem uma grande quantidade de ácido acético, que é um produto fruto da fermentação da glicose e transformação do piruvato em ácido acético. É claro que no vinagre a concentração de ácido acético é bem baixa, né? Se ela fosse concentrações altas, ela queimaria você, tá? Esse processo aqui, eu vi lá no mercado que tem tipos diferentes de vinagre, exatamente porque
a glicose, né, o produto que foi utilizado para que ocorresse a fermentação era diferente, e aí você tem como resultado final um material, né, um produto com características diferentes também, ok? Beleza, professor. E aí nós chegamos num aqui que nós precisamos pôr um asterisco de importância, que é a fermentação do tipo láctica, porque ela gera como produto, né, após a quebra do piruvato, ácido lático. Pessoal, primeiro, vou colocar a situação pensando em exemplos de produtos que são produzidos, né, usando esse processo. Depois eu vou falar um pouquinho de uma situação ímpar, diferente. Então vejam só, a mesma coisa, gente, produção, saldo final de 2 ATPs. Quem é os micro-organismos que fazem a fermentação do tipo láctica são o tal de lactobacilos, que vocês provavelmente já conheceram por aí, já viram por aí, e se não viram, são utilizados muito para o quê? Na produção de iogurtes, de bebidas lácteas, aí, de queijo e assim por diante. Então, o que vai acontecer, gente? Vou pegar lá a glicose, né, os açúcares presentes principalmente no leite, neste caso, pensando no iogurte, enfim. E no momento que os lactobacilos quebram o ácido pirúvico, eles acidificam e eles fazem com que as proteínas se agrupem e formam, né, a característica, o aspecto lá do derivado do leite que a gente come, enfim, fruto desse material. Então, o ácido lático consegue fazer essa modificação na composição, na característica do produto, deixa ele mais condensado, e aí você utiliza para produzir lá os diferentes tipos de iogurtes e tudo mais. Então, ele é bastante utilizado nesse contexto. Agora, tem um detalhe importante, gente. Às vezes, né, quando você, às vezes é uma pessoa que não tem muito preparo físico, né, então, e aí resolve dar uma de atleta, né, e sem preparo e tudo mais, você vai lá e começa a fazer um esforço físico maior, as suas células, célula eucariota tem mitocôndria, beleza, ela está fazendo respiração aeróbica, está fazendo, ok. Só que de repente, gente, o que acontece? Você está tendo um consumo alto de energia em virtude que você está fazendo um exercício, e como você está fazendo exercício além do que teu corpo era acostumado, a energia que estava disponível e era produzida pela mitocôndria está sendo gasta muito rápido. E chega um momento em que a mitocôndria não está vencendo da conta do consumo que você está tendo por fazer um exercício além do limite. Vamos dizer assim, ou além do que você estava acostumado. Não é do limite, do que você estava acostumado. Nesta situação, começa a faltar, eu não consigo abastecer e fazer com que a mitocôndria produza. Então, as células musculares, especificamente, esse tipo de célula, essas células musculares, elas precisam de alguma forma produzir a energia para suprir a necessidade que você está tendo, de uma outra forma, já que a mitocôndria sozinha não está dando conta, ela tem que dar um jeito de ajudar nesse processo. O que a célula muscular vai fazer? Ela vai pegar o piruvato que está disponível lá no citoplasma da célula, beleza? E vai pegar esse piruvato, e existem lá algumas enzimas no citoplasma da célula que vão converter o piruvato em ácido lático, ou seja, porque não há na ausência de oxigênio, que então esse piruvato não vai lá para a mitocôndria, não vai acontecer, e lá no citoplasma ele vai ser convertido em ácido lático. Quando ele é convertido em ácido lático, libera molécula de energia. Mas só liberou 2 no processo fim, só 2. Mas isso, gente, ajuda a suprir uma necessidade emergencial que as tuas células estão precisando de consumo de energia. Que o ácido lático começa a ser acumulado, começa a fazer o que na musculatura? Uma fadiga. Começa a ficar dolorido e tudo mais, né? E depois que o corpo dá aquela esfriada e tal, esse ácido lático ele acaba degradando um pouco das fibras, fica todo dolorido aquela parte de você mexer, em virtude desse esforço que você teve e produção do ácido lático no sentido de compensar ou tentar ajudar, né, a célula na exigência de energia que ela estava tendo. E aí passa um tempo, o que vai acontecer? A própria célula vai remover esse ácido lático,
lá no fígado, vai converter em ácido pirúvico e vai utilizar por um processo que, quando você estiver lá na graduação, você que vai fazer na área da saúde, vai estar discutindo e vendo que existem métodos de você reverter esse processo. Então, gente, o ácido lático ele pode ser produzido por células eucariontes, animais, as nossas, em situações hipotéticas necessárias. Um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês aqui. Observem que a fermentação lática não tem a produção de gás carbônico. Olha que legal, isso eles amam perguntar. Então, é esse tipo, porque o ácido lático tem o mesmo número de carbonos, não gera gás carbônico. Certo, pessoal? Tranquilo? Um outro detalhe bem legal. Aí você fala assim, então beleza. Então, se faltar de repente um pouquinho de oxigênio lá nas células musculares, elas vão conseguir produzir energia, mesmo de uma forma ineficiente, mas o suficiente para manter, né, ativo ali naquele momento emergencial. Isso mesmo. Outros tipos celulares também fazem isso? Podem fazer. Mas lá no tecido nervoso, pessoal, tecido nervoso, vocês já viram falar naquele termo assim, se faltar oxigenação no cérebro, as células vão morrer, vamos dizer assim, rapidinho. Sim, porque as células nervosas, os neurônios, gente, não conseguem converter piruvato em ácido lático. Por isso que na falta de oxigênio é o tecido que as células vão morrer primeiro. Porque elas não conseguem, nem numa situação emergencial, fazer esse suprimento através da quebra do ácido pirúvico em ácido lático, que acontece nos outros tipos celulares, as células nervosas não fazem. Certo? Então, isso é uma informação importante aí que você tem que cuidar, porque às vezes o cara pergunta assim, todos os tipos de células do corpo humano podem fazer essa conversão? E aí você tem que ver que não. Tá bom? Beleza, gente? Então, isso eram as informações mais fundamentais quando quando eu me refiro a esse processo de fermentação, né? Que existem basicamente esses 3 tipos, mas com bastante atenção aqui para vocês se ligarem, principalmente na fermentação do tipo lática e na alcoólica, ou etílica, é a mesma coisa, tá? Detalhe aqui, pessoal, mais uma coisa importante que eu estava esquecendo. Quando você quebra o ácido pirúvico, né? Quando ele é quebrado pela ação das enzimas dos micro-organismos nos subprodutos, nesse processo aqui, professor, da quebra da glicose em ácido pirúvico, além de ter a quebra do ATP, tem a liberação do NAD, aquele famoso lá, o NADH, que capta o elétron, o hidrogênio, que numa situação de uma célula eucarionte que tem mitocôndria, esse NAD é lá na última fase da cadeia transportadora. Só que daí, nessa situação aqui, vamos pensar numa célula que não tem a mitocôndria, onde que esse NAD vai? E lembre-se, o NAD está carregando um elétron, está carregando próton, que pode trazer danos para a estrutura das células se forem liberados. Então, esse NAD precisa levar este elétron, levar esse próton para algum lugar. Onde que vai ser o destino final? Quando era a respiração aeróbica, quem neutralizava o elétron era o oxigênio. Mas aqui não usa oxigênio. Quem vai neutralizar os elétrons, a energia fruto da quebra que foi armazenada pelo NAD e vai ter que ser descarregada em algum lugar, neste caso aqui, são os subprodutos. Ou é o etanol, ou é o ácido acético, ou é o ácido lático. Então, os elétrons que são liberados e que são captados pelos NADs no processo da glicólise, da quebra da glicose em ácido pirúvico ou piruvato, ele vai ser disponibilizado, quando eu estou falando de fermentação, para estes subprodutos. Quando nós falávamos lá da respiração aeróbia, lá na mitocôndria, quem neutralizava esses elétrons todos, dos NADs e FADs, de todo o processo, era lá na cadeia transportadora, especificamente quem, professor? Especificamente com o oxigênio que chegava lá na mitocôndria. Como aqui eu não tenho oxigênio, alguém tem que ficar com eles. Quem que pode ficar? Os subprodutos. Certo, gente? Ok? Beleza? Então isso é algo bem importante aí, esses detalhes, para principalmente fazer essa comparação entre as partes aí, para que você não deslize, né? Não tenha problemas nenhum nesse sentido.
Ok, gente? Então, o que eu, né, preciso... até aqui eu até trouxe essa imagem para a gente ir encaminhando o final da aula. Eu quero que vocês vejam o seguinte. Todo esse processo aqui era uma célula eucarionte, que tinha mitocôndria. Então, eu tinha a mudança dos açúcares em glicose, a glicose em piruvato. O piruvato ia para dentro da mitocôndria. Isso que a gente falou semana passada. E daí todo o processo lá do ciclo de Krebs, cadeia transportadora. Isso que eu falei, gente, eu não tenho mitocôndria. Então, tudo isso, até o piruvato, sempre acontece no citoplasma. E o restante, como eu não tenho mitocôndria, acontece lá também. Então, é importante, e até na apostila, lá no finalzinho dela, gente, eles colocaram uma tabelinha assim. Coisas que acontecem na fermentação, coisas que acontecem na respiração aeróbica. Justamente para você ficar fazendo um contraponto entre elas e que você não tenha dúvidas e dificuldades no sentido de diferenciá-las, vamos dizer assim, uma com as outras. No entanto, gente, não é um assunto complexo. Você precisa ter atenção. E hoje, até vou vir aqui comigo. E hoje, pessoal, hoje especificamente, como que esse assunto ele vem sendo cobrado, vem sendo disposto dentro dos vestibulares? Vocês precisam tentar fazer os exercícios ali. Mas, de qualquer forma, gente, o que é importante que vocês analisem? Eu preciso entender a complexidade. A fermentação é um processo, comparativamente com a produção de energia lá, que a gente chama de respiração aeróbia, é diferente a produção de energia? De 2 ATPs, estou falando lá de 36, 38, né? Beleza. A fermentação, mas ela é algo, então, eu posso falar que a fermentação é algo desprezível? De forma nenhuma, é algo fundamental dentro de um grupo específico de organismos, e no caso das células da fermentação lática, é fundamental aonde, gente? Fundamental em situações em que há falta de oxigenação ou de energia suficiente sendo produzida pela respiração aeróbia. Tá? Então, ela se torna fundamental. Se você for ver assim também, todos os produtos e derivados que você usa no seu dia a dia que dependem desse processo também é fantástico, né? São muitos. Então, isso, nesse sentido, pense um pouquinho lá no Enem, que ele gosta de, às vezes, associar coisas do dia a dia, e aí ele, às vezes, põe fermentação nesse contexto, tá? Então, algo importante é você saber que existem 3 tipos, os principais, a aeróbia e a fermentação lática. Lembre-se que a lática pode acontecer em células eucariontes, em situações específicas, com exceção das células nervosas, tá ok? E que é um processo que tem como saldo final 2 ATPs. A partir da quebra de uma molécula. Quando eu volto lá na aula passada, eu percebi que eu tinha a respiração aeróbia em 3 fases, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, um saldo final maravilhoso de 38, 36 ATPs, liberava gás carbônico. Aqui libera gás carbônico na fermentação? Libera, com exceção da lática. Beleza? Mas por que a fermentação lática a fermentação ela acaba sendo uma quebra incompleta da glicose? Porque ela gera subprodutos, etanol, o ácido lático, o ácido acético e assim por diante. Certo, pessoal? Então essa era a mensagem principal que eu queria trazer para vocês dessa aula. Na próxima aula, semana que vem, vamos fazer exercícios desta apostila. Então o que eu quero que vocês façam? Coloca aí embaixo no vídeo, lá nas legendinhas, os exercícios que vocês estão com mais dificuldades, que eu vou selecionar eles, e aí para a gente tentar tá desenvolvendo aí durante a semana que vem, aí eu faço a aula com vocês, resolvendo os exercícios que vocês tiverem mais dificuldade. Claro que a gente seleciona pelo menos os grupos de exercícios com uma mesma linha, e aí a gente tenta discutir e fixar bem essa informação desse conteúdo que é tão fundamental aí dentro dos conteúdos da BioA, nessa parte de respiração. Se você sair dessa apostila, desta aula 8, sabendo diferenciar os 2 tipos, a respiração aeróbia e os fatores principais envolvidos, questão da fermentação, tá sossegado, tá bom? Então, tenta fazer os exercícios lá. Teve dificuldade, marca, coloca aí para mim embaixo do vídeo que eu vou coletar eles e a gente faz uma aula só resolvendo exercícios da apostila, tanto da aula 8 quanto da aula 7. Tá bom, gente? Beleza? Um grande abraço aí, um bom estudo para vocês
e até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau.